Senhoras e senhores e outros, acabamos de falar sobre uma banda que se manteve bem fiel a um ou dois estilos bem raízes de rock. E agora vamos para o extremo oposto disso e vamos conferir esse grupo que salta entre subgêneros em praticamente cada álbum novo que lançam. Vamos falar sobre King Gizzard and the Lizard Wizard. Caso vocês não conheçam esses caras australianos, não se assustem pelo nome bizarro deles, porque de uma forma parecida como eu falei pro Queens of the Stone Age, o King Gizzard é outra banda fundamental para acompanhar no rock contemporâneo. Mas a razão que concede a eles esse status é quase diametralmente oposta à razão do Queens. E esse motivo, na verdade, destaca eles não só dentro do rock, mas na música como um todo. Senhoras e senhores e outros, o King Gizzard é provavelmente um dos grupos mais flexíveis, versáteis e trabalhadores que já apareceram no mundo. Esses caras, muitas vezes em intervalos de alguns meses, conseguem lançar projetos inteiros que se baseiam em sons completamente diferentes entre si. Mesmo se no geral é seguro associar eles aos estilos de rock psicodélico e rock de garagem, em toda a sua trajetória eles já flertaram com jazz rock, jam band, thrash metal, rock progressivo, folk rock, kraut rock, boogie, indietrônica, rock espacial e muitos outros se você cavar mais um pouco na discografia deles. Discografia que, por sinal, com exceção a 2018, desde 2012 eles lançam material novo a cada ano, se não até múltiplos álbuns dentro do mesmo ano, o que já aconteceu várias vezes, totalizando no fim em 23 LPs oficiais. Esses caras são uma verdadeira anomalia musical. Bandas passam toda a sua vida sem explorar e arriscar tantas coisas diferentes como eles arriscam em um ano. Claro, nem todos esses projetos são perfeitos e 10/10, mas no balanço geral eles ainda mantêm um padrão de qualidade muito positivo, o que só torna tudo isso ainda mais impressionante. Enfim, é óbvio que não dá pra explicar todo o caminho que eles andaram até agora e como cada projeto contribuiu pra isso, sem enrolar demais na duração do vídeo. Então, contextualizando no mais recente, ano passado eles lançaram 6 álbuns, obviamente variando muito no som, e agora estão de volta com esse Petro Dragonic Apocalypse, que na verdade tem um título gigantesco que eu não vou ficar repetindo. E é isso mesmo, cara, então like, se inscreve no canal caso você queira, e vamos para as perguntas. King Gizzard, mais um dia de trabalho normal para vocês. Será que vamos ter mais um acerto em seu longo catálogo? Ou será que dessa vez vocês pularam em um campo que ainda não dominam? É isso que vamos ver. E para começar, eu acho que já é uma boa ideia avisar que, de acordo com o que eles falaram, esse álbum segue um tipo de conceito yin yang, onde o Petro Dragonic vai ser diferente sonoramente, mas ainda vai complementar os temas de um outro LP que eles vão lançar no futuro. Eu ainda não sei se curto muito essa ideia, porque precisaria ver como os dois projetos conversam entre si e nada impedia eles de só lançarem um álbum duplo, mas isso não impede a gente de pelo menos avaliar esse aqui dentro dos próprios termos. Como os singles deixaram bem claro, o Petro Dragonic aposta principalmente nos estilos de thrash metal e progressivo, que na verdade são dois gêneros com os quais eles já trabalharam no passado. Vários elementos de composição progressiva já fizeram parte de projetos como o Polygon, o Ice Death e o Quarters, e thrash metal é o som principal do Infest the Rat's Nest, que é um dos projetos mais ousados e famosos deles. Além disso, o LP tem como tema geral questões sobre meio ambiente, a humanidade e os monstros que a galera do King Gizzard sempre adora criar. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que, por mais que o Petro Dragonic fuja dos sons padrões deles, mesmo assim eles estão cercados de elementos que já são bem familiares com a sua história. Recentemente, durante os singles da semana, eu já comentei sobre a Dragon, mas acho justo reforçar o que eu disse. Eu realmente curti muito essa música e depois de ouvir ela no contexto do álbum, sigo acreditando que provavelmente vai ser um dos melhores singles de metal desse ano. É a faixa mais longa do projeto, quase atingindo 10 minutos de duração, mas pra mim é a que melhor aproveita esse tempo. Ela já começa com um compasso estranho de 11/8 em uma melodia até animadinha, mas rapidamente já puxa a riff acelerada de thrash e speed metal. A música vai alternando entre variações dessas riffs, enquanto narra de uma forma bem fantasiosa sobre essa criatura monstruosa que é o dragão, incluindo até mesmo versos em latim. E Gila Monster foi o primeiro single do projeto e também é outra música muito boa, que na verdade aposta mais em um som de heavy metal padrão, com um ritmo relativamente lento, riffs pesados e uma estrutura mais simples e constante. De novo, isso não quer dizer que ela é ruim, eu acho que é uma track bem divertida, especialmente graças ao refrão bem animado, com eles gritando Gila, Gila, Gila. E com esses dois singles, eu acreditei que estava garantido que o Petro Dragonic seria um LP incrível. Então, imaginem só a minha surpresa ao perceber que esse álbum, sem Dragon e Gila Monster, na minha opinião, infelizmente não tem muito mais para oferecer. A impressão que me dá é que eu não sinto que eles aprenderam muito com o lançamento do Rat's Nest. Eu reconheço que todas as outras faixas têm um ou outro detalhe interessante para diferenciar uma da outra, mas isso não é o suficiente para justificar músicas que ultrapassam 5, 6 ou até 8 minutos de duração. E eu acho que eu entendo o problema. Nas outras sessões de Jam Band, eles tinham diversos efeitos psicodélicos para ficar tirando por aí e tornar a música interessante, mas aqui eles não têm isso, e o peso cai quase inteiramente na guitarra, que é boa, mas não o suficiente para carregar o álbum inteiro. Voltando para as faixas, Motor Spirit tem uma intro heróica de guitarra e uma escrita legal para introduzir os temas de poluição e destruição do mundo, enquanto também dá dicas sobre os monstros que aparecem
aparecem depois no álbum, mas fora isso, eu achei a música super fatigante e cansativa, sem muitas ideias para justificar sua duração desnecessariamente longa. Converge tem um truque interessante de troca de vocais nos versos entre o Stu e o Ambrose, mas mesmo isso não é muito bem usado e quase nem dá pra ouvir o Ambrose direito. E instrumentalmente, pra mim essa é uma das músicas mais chatas, que sim, tem suas trocas de compassos, mas que nesse caso não agregam em praticamente nada. E sobre as que faltam, elas são mais decentes, mas ao meu ver, ainda não chegam no mesmo padrão que os singles deixaram. Supercell tem uma riff de abertura bem divertida e um refrão bem energético, onde parece que o Stu canta com o coro inteiro acompanhando ele. Se você gosta bastante desse tipo de thrash metal caótico e turbulento, eu imagino ela funcionando contigo, e até foi uma das minhas favoritas quando eu ouvi pela primeira vez, mas acabou enjoando bem rápido depois. Witchcraft é uma das tracks mais concisas aqui, e eu dou pontos pra ela por isso. Os versos fluem de uma forma interessante e dramática, e no meio tem um interlúdiozinho de baixo bem legal, que leva a umas melodias bem antêmicas e bonitas de guitarras, e acho engraçado também que todo o tema dela é só explicando a origem sobrenatural do Gila Monster. E finalmente Flamethrower, talvez a única que na minha opinião consegue bater de frente com os singles no quesito instrumental. Toda a sua primeira sessão é bem agressiva e direto ao ponto, mas as coisas mudam drasticamente lá pelos 4 minutos e meio, onde aquela batida meio tribal ganha mais destaque e eventualmente até adicionam efeitos divertidos de sintetizador. Claro, não é o momento mais metaleiro raiz do álbum, mas pelo menos justifica sua duração e de fato soa mais diferente do resto das faixas. Então, senhoras e senhores outros, no fim, eu não diria que é um projeto ruim, mas eu estaria mentindo muito pra vocês se não dissesse que saí dele meio decepcionado. Talvez vendo como ele conversa com a outra metade do Yin Yang, eu consiga reconsiderar alguns pontos, mas no momento, por conta própria, esse definitivamente não é um LP que me dá vontade de ouvir mais vezes. Eu achei ele cansativo, repetitivo e muito dependente de habilidades instrumentais que, na minha opinião, o King Gizzard ainda não desenvolveu muito bem. Eu acho que se você entregasse toda a ideia desse álbum pra alguma banda com mais experiência no gênero, que soubesse fazer solos mais chamativos, breakdowns pesados ou até interlúdios mais variados, daí sim eu consigo imaginar um resultado satisfatório. Como eu falei antes, me parece que eles só tentaram traduzir diretamente a mentalidade de jam band do ano passado deles, sem considerar as limitações que iriam inevitavelmente aparecer no metal. E nem dá pra passar muito pano de experimentação pra eles, porque novamente, quase tudo que eles trouxeram aqui são coisas que eles já trabalharam no passado. Eu não senti praticamente nenhuma evolução na banda, e isso pros padrões deles é algo bem crítico. Mas fechando esse negócio, Petrodragonic Apocalypse pode não ser um álbum ruim comparado ao grande cenário da música atual, mas pra mim fica bem abaixo dos padrões do King Gizzard and the Lizard Wizard. Eu não vejo ele como um projeto essencial pra sua vida, mas acho que vale sim a pena pelo menos conferir essas músicas aqui, Dragon, Gila Monster e Flamethrower. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu corto Motor Spirit e Converge. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Petrodragonic Apocalypse, de 0 a 10 eu dou um 6,25, beleza? Pois é, tá pela média, mas com certeza poderia ter sido muito melhor. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!